Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concurso, um canal voltado para concurso público na área de educação física. Mais um conteúdo relevante, mais um conteúdo, né, que a gente traz que vai fazer total diferença na sua aprovação, mas antes da gente falar sobre o conteúdo, falar sobre a banca de hoje, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, recebesse notificações de conteúdos, né? E deixasse um like, né? Deixasse uma dúvida, uma sugestão, a gente está pronto para responder e te ajudar, ok? Nesse sentido. Nós também temos aqui na descrição dessa aula, nós temos o nosso grupo no Telegram, você entra, faz parte do nosso grupo, você vai receber materiais, né, importantes para a sua aprovação, dicas importantes, porque realmente faz toda a diferença na sua aprovação. Então, assim, deixados os recados, né? Não sei qual concurso que você vai fazer, não sei, né? Deixa aqui também o concurso que você vai fazer, a banca, dê uma sugestão de banca. Ah, professor Tiago, meu concurso é tal município da banca tal. A gente faz as questões para vocês, a gente faz uma análise da banca, a gente traz uma análise da banca, porque é importante. Ok? A banca ela é que organiza. O edital é a regra do jogo, né? E a banca ela traz como os conteúdos programáticos, a data de inscrição, ok? O local de prova. Então, tudo certinho lá e a gente ensina, a gente constrói juntos. Hoje, nós vamos falar da Fundação Carlos Chagas. É uma banca que ganha muitos certames por esse Brasil, ok? É uma banca dentro da educação física, dentro da educação, que traz a ideia de conservador e transformador. Nós vamos ver uma questão de abordagem pedagógica muito legal, muito bem trabalhada. Ela traz questões do ambiente escolar, da ideia de uma educação física do chão da escola, ok? Ela traz uma reflexão sobre a ideia de educação física dentro desse contexto, ok? E a gente tem uma dica importante com relação a essa banca, é que de 2016 para cá, essa banca passou a se valer de uma construção de questões com 5 respostas, A, B, C, D e E. Aí, lembrando, quando a gente tem 5, a gente sempre vai ficar, na maioria das vezes, não é sempre, pessoal, ok? A gente sempre vai ficar em dúvidas. A gente vai ficar em dúvida, desculpa, em 2. E aí você tem que marcar por âncora, aquela que está mais completa. Quando você tiver dúvida, você volta na questão e pergunta para a questão. Isso são dicas. E a Fundação Carlos Chagas, ela traz assim, a partir de 2016, ela traz A, B, C, D e E. Então, aluno que nos segue, também segue a gente lá no Instagram, Thiago Paulo Concurso, a ideia é você entender a banca, ok? Você saber como a banca ela procede dentro dessa construção de questões, te norteando para os principais conteúdos. Então, ela sempre vai trazer conteúdos de abordagem pedagógica, história da educação física, né? E construções de questões muito bem elaboradas. Eu analisei algumas questões e achei muito legal, né? E você precisa ter currículo de leitura, né? Precisa ter know-how, precisa se aprofundar dentro dos principais conteúdos da educação física, porque isso faz diferença, ok? Desenvolvimento motor, ok? Base nacional comum curricular, ok? Os parâmetros curriculares nacionais, a gente tem uma aula aqui em nosso canal na diferença dos conteúdos entre BNCC, a diferença dos conteúdos entre BNCC e PCNs. É importante você saber, com o advento da base, com a base se tornando um dos principais conteúdos dentro da área de educação física, os parâmetros curriculares nacionais serão deixados de fora, Tiago? Não! Mas é importante você ter domínio, né? Porque vai que numa das questões tem algo sobre PCN, você já elimina, porque está falando de base. Aí tem algo falando de base, desculpa, tem aula sobre PCNs, aí tem uma questão sobre base, uma questão ali sobre base, você já elimina. Tá falando sobre BNCC, tem uma questão de PCN, você já elimina. Por quê? Você sabe qual é o conteúdo, você tem um aprofundamento dentro do conteúdo. Então isso é de suma importância. Então assim, quando a gente fala dos principais conteúdos, a gente fala abordagem, né? Não sendo repetitivo, mas mostrando para você a importância. Abordagem, esporte, história da educação física, desenvolvimento motor,
ok? Porque esses conteúdos são os mais recorrentes. Dentro desse contexto, a Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas, ela traz os principais conteúdos, ela desenvolve as questões em cima dos principais conteúdos da educação física. E quando a gente fala de esporte, nós temos também uma aula aqui chamada Gabaritando o Esporte, né? Nos concursos públicos, você vai entender as 3 dimensões, as 7 tipologias de esporte na base nacional comum curricular. Nós temos uma aula aqui sobre esportes coletivos, um quadrinho. Então, quer dizer, você tem toda uma gama de materiais voltado para esses temas aqui em nosso canal. E aí você faz um comparativo com a banca, faz questões da banca. Ok? Vamos para a primeira questão da Fundação Carlos Chagas. Olha que legal. Vamos lá. Olha como é que ela traz a questão. Com o intuito de superar o modelo do ensino tradicional. Olha só. Então, a gente tem um modelo tradicional, ok? Que não, de fato e verdade, ele conserva e não transforma, ok? Né? E o ensino tradicional, a questão já diz que é centrado no docente, né? E uma das estratégias recomendadas olha só. Então, assim, ele está tratando de um ensino, né, de uma tendência que é a tradicional e como ela é tratada, quais são as estratégias dessa tendência, ok? Vamos lá. No campo tradicional da educação física, né, que tem as tendências lá, higienista, militarista, pedagogicista, esportivista ou competitivista ou popular. Essas são as tendências tradicionais. Elas conservam ou transformam? Conservam. Então, o ensino tradicional. A gente tem os métodos ginásticos europeus, alemão, sueco e francês. Tem o método desportivo generalizado. Então, são coisas que vão mantendo o status quo. Aí, o que você faz? Você pensa, é o contrário. Vamos lá. Proporcionar as mesmas vivências para todos os alunos? Isso conserva ou transforma? Transforma, não é. Ele quer aquilo que conserva. Valorização das experiências dos alunos? Isso conserva ou transforma? Transforma. Vamos lá. Promover um ensino pautado nas respostas nos problemas relativos à prática corporal executada? A gente vamos analisar as outras, mas acredito que seja essa. Estimular a heteronomia dos alunos? Nem hipótese nenhuma. Basear-se na reprodução dos modelos apresentados? Quando você quando você traz modelos, a ideia de basear-se na reprodução dos modelos apresentados é aquilo que é mostrado, são as tendências tradicionais, ok? E quando você muda isso, ok? Quando você apresenta um modelo tecnicista para você e você muda, você transforma, você realmente está tratando de uma forma diferente. Por isso, o nosso gabarito é a letra C lá. Promover o ensino pautado nas respostas aos problemas relativos à prática corporal executável. Então, assim, é a execução do movimento, é questão tecnicista mesmo. É uma educação física que não vai fazer esse aluno pensar fora da caixinha. Um sujeito que vai ser daquele jeito. Um sujeito que ele não tem perspectiva nenhuma, ok? Ele vai ser conservado. Ó. Se é assim, ok? Você não tem direito de fala, você não tem direito de se expressar, ok? E se você perceber nas questões anteriores, olha que legal. O modelo transformador da educação física, os movimentos inovadores da educação física, eles querem o quê? Eles respeitam as experiências dos alunos, eles respeitam as vivências do aluno, eles estimulam o aluno a ter a autonomia, ok? Eles fazem crítica, ok? E numa construção de ideias e de novos valores quanto os modelos tecnicistas ou tradicionais apresentados. Essa que é a ideia. Então, a única que conserva aqui é a letra C. Ok? Vamos para número 2. Olha que questão legal pra caramba de abordagem pedagógica. E o que é importante, para o vídeo, lê a questão e tenta fazer a questão. Ok? Vamos aqui, volta comigo aqui, vamos lá. Vamos lá, preste atenção nessa questão. Com o intuito de promover uma educação corporal ao longo da vida,
ao longo da história, foram elaboradas teorias curriculares da educação física, fundamentadas em diferentes campos do conhecimento. Tá, beleza. Ora alinhadas ao desenho social, ora procurando transformá-lo. Cada vertente acabou refletindo uma determinada concepção de corpo. Então, cada ideia, cada tendência, cada abordagem, ela tinha uma ideia de concepção de corpo, ok? Então, vamos lá. Métodos ginásticos europeus. Preste atenção, você já leu a questão, porque eu pedi para você pausar o vídeo, pausar a aula. Métodos ginásticos europeus. Vamos lá, é uma teoria, é uma abordagem. Sua teoria, no campo do conhecimento, se fundamenta na filosofia? Óbvio que não. Os métodos ginásticos europeus, né? O sueco com base, né, no higienismo, o alemão com a ideia com a família real chegando no Brasil, preparar para a guerra, né, uma ginástica calistênica. Olha só que legal. E o francês, corpos disciplinados, né, que aí já está ali, né, na tendência militarista. Então, o que tem de filosofia? Nada. E concepção de corpo dócil? Ok? Ou docializados, a gente pode até, mas não é. A ideia do campo de conhecimento não é esse. Ensino esportivo tinha uma ideia de biologia, tá, mas a concepção de corpo numa esfera política, não. Ok? Aí você para analisar a tendência competitivista ou esportivista. Tinha influência da biologia, ou das questões fisiológicas, do treinamento desportivo. Tinha, ok? Mas tinha um campo político, um campo de reflexão? Não. Era a manutenção daquilo ali. Era conservar o modelo esportivista dentro de uma tendência, o que o atleta herói. Ok? Vamos captar alunos, né, para a formação de atletas. Então, sim. Ok? A desenvolvimentista, área de linguagens, não, a ideia era o comportamento motor, era o desenvolvimento motor, já mata, ok? Concepção de corpo é eficiente dentro da habilidade proposta, tudo bem, mas não tinha um caráter que se fundamenta na área de linguagens, tão pouco, ok? A psicomotricidade, psicologia do desenvolvimento, ok? Os corpos dóceis, não tinha essa ideia, ok? A psicomotricidade é o primeiro movimento renovador da educação física, ok? A ideia é um sujeito integral. Psicologia do desenvolvimento, a ideia é o aluno como um todo, ok? Cognitivo, afetivo e motor. Vai embora. Vamos lá. Crítico superadora, a ideia de comportamento motor, não, ali é cultura corporal. Ok, tinha um cunho político, mas é a cultura corporal. Vamos lá. Saúde renovada, fisiologia e treinamento desportivo. A concepção de corpo saudável. Boa! Certinho! Achamos a primeira, ok? E, por último, a cultural de... no caso, quando eu falo de cultural, né, eu não estou falando, né, da plural do professor Josimar da Hora, eu estou falando do currículo cultural do professor Marcos Neira, porque se você prestar atenção, a fundamentação dela é teoria pós-crítica. A cultural de Josimar da Olho, ela é crítica, ok? E a ideia do corpo é um cidadão, né, o desenvolvimento como um todo. O nosso gabarito é a letra B, ok? 6 e 7. O restante, alguma coisa está certa, mas a outra está errada, por isso não é. Tá vendo como é que eles trazem uma questão de abordagem pedagógica uma questão extremamente... ela é abordada de uma maneira estritamente onde você precisa ter conhecimento de causa, conhecimento do conteúdo. Você precisa saber a influência, o que fundamenta, né, essa concepção de corporeidade ou de corpo. Isso é importante. Por isso que eu falei que a Fundação Carlos Chagas, né, ela traz questões muito bem elaboradas, uma questão de abordagem pedagógica. Ok? Vamos para a questão número 3. Olha que legal, em uma sociedade cada vez mais industrializada e competitiva.
A exigência da educação física, incluída no sistema educacional, não podia mais ser objetivada apenas com prevenção e correção das deformações ou deformidades físicas. Tá. Ela deveria se preocupar também com a especialização e o rendimento, ou seja, ensinar como produzir com maior velocidade e em menor tempo, com gasto mínimo de energias. E aí tudo bem. Novas sensibilidades que, se não são manifestadas corporalmente por meio de um significativo aumento da eficiência, pelo menos são projetadas para serem gravadas nas consciências de quem passa pelo sucesso de escolarização. Ok? Aí está aqui, né, a citação, né, Andréa Beltrão, Andréa Brandão, tal, Educação Física, Educação e Escolarização, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. O fragmento acima é uma clara alusão a um contexto em que, vamos lá, o esporte, também chamado de jogos, passa a ser promovido como elemento fundante da educação física. Essa tá legal na citação do livro, mas vamos analisar as outras. Os jogos cooperativos suplantam o esporte enquanto tema das aulas de educação física em função do seu componente pedagógico? Não. Essa não tá legal. A aprendizagem dos movimentos torna-se o objetivo principal das aulas de educação física? Não. O decreto 69.450 de 71 exalta o desenvolvimento biopsicossocial através do esporte. Ele traz a ideia de esporte. O novo modelo urbano industrial exigiu a adoção dos métodos ginásticos? Não, pessoal. O gabarito é letra A. Por que é letra A? O esporte, primeiro, ele fala de uma educação física, depois da vírgula, que se preocupa com especialização e rendimento. Ou seja, é uma produção, ok, que precisa ser com maior velocidade e menos tempo, ok? E ele fala de sensibilidade se não são manifestas corporalmente por meio de um significado, um significativo aumento. O gabarito é letra A, porque o esporte, também chamado de jogos, passa a ser promovido como elemento fundante da educação física. Pessoal, depois dos métodos desportivos generalizados, com o enfraquecimento dos métodos ginásticos europeus após a Segunda Guerra Mundial, os esportes ganham força, ok, pelo mundo. E dentro da educação física, dentro do processo de chão da escola, ele se torna um dos principais conteúdos dentro da educação física. Ele passa a ser algo fundante e realmente, ok? Por isso que o gabarito é a letra A, ok? Então, assim, percebam que as questões da Fundação Carlos Chagas são questões, né, muito bem elaboradas. Você vê que nessa questão, o fragmento, ele diz assim, o fragmento acima é uma clara alusão a um contexto em que, você vê, uma questão bem elaborada. Ele retirou um fragmento de uma ideia de um autor, onde você precisa dominar este autor, assim quando tiver no seu conteúdo programático. E aí ele trouxe a ideia do autor contextualizada numa questão. Ok? Essa banca, ela é uma banca que se aprofunda nos principais temas da educação física e ela traz contextualizações muito interessantes. Pessoal, se você gostou da aula, deixa um like nessa aula, ok? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, né? Toda semana temos aulas inéditas aqui em nosso canal, né? Falando de banca, falando de conteúdos importantes. Sabe por quê, pessoal? Porque você tem que estender a sua mão para mim. Desde o momento que você estendeu a sua mão para mim, eu pego em sua mão e levo você até a aprovação. Desça da arquibancada, se assuma nesse jogo chamado concursos públicos, para você conseguir ter êxito, chegar a tão sonhada estabilidade. Ok? Se assuma nesse jogo, vista a camisa, parta para cima, ok? Concurso público não é o quanto você aguenta bater, o quanto você aguenta apanhar, porque você está sempre com a mão na cota, tem que estar sempre se renovando o seu ânimo, botando o seu ânimo para cima, porque essa estrada é longa, mas você consegue. Estenda a sua mão, que eu estendo a mim e te levo até a aprovação.
ok? Deixa um like, deixa um comentário, deixa uma dúvida, deixa uma sugestão de banca, porque vai ser de grande valia aqui em nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e nos vemos numa live, num conteúdo ou até mesmo numa dica. Tchau, tchau!